Ô minha gente, eu tô aqui para falar para vocês o seguinte. No episódio de hoje eu comento que tem um livro que é citado num filme, você vai entender quando você ouvir o episódio inteiro, tá? E aquele livro é realmente Jane Eyre, que é a leitura coletiva do clube do qual faço parte. Estamos lendo nesse mês agora de novembro, tá? Lá no Palavras Radioativas. Então, para começar esse episódio, eu queria falar para você, né, que quando chegar esse momento, você vai saber que o livro é realmente esse. Você vai entender o porquê que eu tô falando isso agora, se você ouvir o episódio de hoje, tá? Então, lá no filme Três Vezes Amor, é esse filme, ou melhor, é esse livro que é citado, tá? Fiz esse adendo para iniciar o episódio de hoje, porque eu falei que eu ia pesquisar, pesquisei e trouxe para você agora. Um abraço e bom episódio pra gente. Oi minha gente, uma excelente noite para você de quarta-feira, hoje dia 19 de novembro de 2025. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que você esteja bem, viu? Quero agradecer imensamente aqui a sua presença nesse podcast que eu gravo com tanto carinho. E já quero começar de cara hoje mandando um grande abraço para minha amiga Priscila, que hoje completa mais um aniversário. Lembra que semana passada eu fiquei meio perdido nisso? Fiquei caçando lá. Dia 19 de novembro, Priscila, um beijo pra você, tudo de bom, felicidades, que você seja muito feliz, viu? E claro, pra você também que hoje completa aniversário, parabéns pra você também, pra você que eu não conheço, pra você que eu não sei, mas que hoje de repente fica um aninho mais experiente, parabéns pra você, tá joia? Ô gente, eu também quero começar esse episódio de hoje, que vai ter o tema O Destino Escrito nas Pequenas Coisas, agradecendo ao clube de leitura também que faço parte lá, o Palavras Radioativas. Semana passada para mim foi uma semana meio corrida, meio tensa, né? E eu até falei com a galera lá, falei, gente, eu não tô dando conta das leituras, não tô dando conta dos estudos, também tem um podcast que eu quero fazer, eu amo fazer, não quero abandonar. E aí muita gente, né, escreveu lá carinhosamente, dando ideias, né, me aconselhando, conversando comigo. Agradeço imensamente e por isso que também hoje aproveito para falar para você que também por causa do meu dia a dia, da minha correria, esse podcast passa a ser semanal, tá bom? Eu adorava fazer quarta e sexta, mas eu preciso ser realista, né, minha gente? Tenho N coisas a fazer, não consigo fazer 2 vezes por semana, infelizmente. Então vai ser uma vez por semana eu encontro com vocês, sempre nas madrugadas de quartas-feiras, tá bom? Quartas-feiras, nos primeiros horários da madrugada, como já vinha sendo, né, nos últimos episódios, com a diferença de que na sexta-feira a gente não vai estar juntos, né? Vou estar estudando, vou estar lendo, então eu preciso, né, me organizar melhor, porque senão, minha gente, haja, né? Eu vou ter um piripaque, não posso, então... Vamos devagar, vamos de boas, good vibes, suave, que vai dar tudo certo, tá bom? E é um prazer ter você comigo aqui, para quem nunca me ouviu, tá aqui de repente pela primeira vez, né? Sou o Márcio Luiz, muito prazer. Esse cantinho aqui da internet é apresentado por mim, sempre agora, às quartas-feiras, nos primeiros horários da madrugada, para trazer para você muita reflexão, pensamentos, devaneios, né? Às vezes a gente foge do tema, isso faz parte do devaneio também, né? E... Nossa, passou um morceguinho, sei lá que foi que bicho que passou aqui em cima de casa agora. Um barulho estranho, não sei se o microfone pegou, mas se pegou, sabe o que eu tô falando, né? Há destinos que se anunciam com estrondo, outros com silêncio. Mas os mais profundos talvez se escondam nas entrelinhas da vida, no gesto que não foi notado, no caminho que não foi escolhido, no detalhe que parecia irrelevante. Hoje, devaneamos sobre o invisível que nos guia, o destino escrito nas pequenas coisas. Você já pensou que sua vida pode ter mudado por causa de um atraso de 5 minutos? Pois é. Ou por uma frase dita por alguém que você nunca mais viu? Às vezes, o universo não grita. Ele sussurra. E só quem escuta os sussurros da vida percebe que tudo pode ser um ponto de virada. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Devaneios na Madrugada. O destino escrito nas pequenas coisas. E a gente para pensar um pouquinho, né, nesse início de episódio dessa madrugada de quarta-feira, hoje dia 19. O que é destino, né? O destino é uma daquelas palavras que carregam um peso, né? Destino. Parece algo grandioso, inevitável, quase místico.
Tem até o Doutor Destino na Marvel aí, né? Que vai estar no próximo filme, Doomsday. Mas se ele for apenas uma sequência de pequenas escolhas, acasos e desvios. O que você me diz, ouvinte? Talvez o destino não seja uma linha reta, mas um bordado feito de pontos minúsculos. Jean-Paul Sartre dizia, abre aspas para ele, né? O homem é livre para escolher, mas não é livre para escapar da necessidade de escolher. Fecha aspas. E cada escolha, por menor que pareça, é uma semente. Para pensar um pouquinho. Na sua vida, as escolhas que você fez, né? O que você escolheu? Na vida de... Que vida você tem? Você casou? Você está solteiro? Está aproveitando sua solitude, sua solidão? Interessante, né? Acho que nós já falamos aqui uma vez sobre solitude e solidão. É interessante viver a solitude. Solidão é meio triste, né? Solitude é mais suaves, né? Mais sossegado. Escolhas que você fez, né? Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu fazia parte, que quem é de Caçapava conhece, né? O Grupo de Assistência ao Menor Trabalhador. Eu acho que mudou de nome. Mas eu lembro que eu saí de uma empresa, fazia parte desse Gantt, né? Que colocava hoje os menores aprendizes, né? Nas empresas. E eu não ia continuar naquela empresa, saí de lá. E meu pai estava comigo lá nesse lugar. E falou pra mim assim, não, filho, a gente vai tentar ver se coloca você numa outra fábrica e tal. Só que eu já tava às voltas com o rádio. Falei, pai, não precisa não, quero trabalhar no rádio, vou pro rádio, e fiquei só no rádio. Saí do Gantt e fiquei no rádio, né? E segui minha vida. Como teria sido a minha vida se eu de repente entrasse numa outra empresa, né? Eu não sei como seria. O que eu já teria ou não teria, se estaria aqui ou não. Então são assim, pequenas escolhas que a gente faz que a gente acaba não sabendo o que iria acontecer, né? Então, minha gente, e você? O que você me fala das suas escolhas, né? Eu, por exemplo, estudei lá até os meus 18 anos, me formei em contabilidade, né? Técnico em contabilidade. Aí depois dei uma parada, fiz uns cursos, umas coisas de comunicação e tal. E agora, daí uns 2, quase 3 anos atrás, resolvi fazer uma graduação de jornalismo, né? E estou muito feliz com essa minha escolha, estou levando. E você? Quais são as escolhas que você fez ou as escolhas que você pensa em fazer? Onde será que essas escolhas vão te levar, né? É sempre bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque isso faz parte da vida, né? Onde eu vou? Onde vamos? Semana passada eu falava com vocês no episódio sobre a gente achar que tem controle nas coisas, né? Tendo controle ou não, a gente precisa escolher, a gente precisa ter um norte, né? Para onde vamos, o que pensa em fazer. Então, eu coloco esse pensamento para você nessa madrugada. Se você nunca tinha pensado nisso, quem sabe chegou a hora de você escolher, né? Porque, como eu acabei de falar para vocês aqui, cada escolha, por menor que pareça, é uma semente. O que você está plantando no dia de hoje, hein? Nada. Você pensa em plantar alguma coisa? O que você pensa fazer? O acaso, esse personagem invisível, também tem papel fundamental. Anatole France escreveu, abre mais uma aspas aqui, né? O acaso é talvez o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar, fecha aspas. Interessante, né? Diz um ditado também que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não sei se você concorda com isso ou não, independente de concordar ou não, sempre o fato é que as coisas acontecem no dia a dia. E trazendo mais uma frase que eu falei para vocês semanas passadas aqui, que o plantio ele é opcional, mas a colheita não, né? Também tem a ver com o destino, tem a ver com as escolhas. Será que o destino é uma construção que fazemos para dar sentido ao caos? De repente você fez uma escolha, né, que acabou acarretando tal coisa. Não, mas não era isso que eu tinha em mente. Isso aconteceu por causa daquela escolha que eu fiz lá atrás. Depende da escolha que você fez. O destino nas pequenas coisas, né? Que coisas são essas? Na sua vida, que escolha você tem feito? E eu comecei falando para vocês hoje, né, de um agradecimento que eu fiz para uma galera maravilhosa com quem compartilho um pouquinho da minha vida, das minhas leituras, né, lá no Palavras Radioativas. E nesse bloco eu falo para você um pouquinho sobre literatura
E a arte como revelação. Pois é, né? A arte sempre soube que o detalhe não é menor, é o que sustenta o todo. Interessante que para ter olhos para enxergar além daquilo que se vê num quadro, por exemplo, né? E isso não está só nos quadros, não, está na música, está no cinema, né? Na arte, está no teatro, no que mais você quiser, que tenha cultura aí, né? A arte sempre soube que o detalhe não é menor. Então, por exemplo, digamos que você vá até um museu para ver uma exposição de alguns quadros, é interessante que a mesma obra, vista por pessoas diferentes, não tem o mesmo impacto, né? De repente, para alguém, aquele quadro pode ser ali um monte de tinta jogada, né? Nossa, mas que coisa mais absurda, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver, né? Uma arte abstrata, de repente. Mas aí você fala, olha, não, mas para mim fala muita coisa, essa cor fria aqui, ó, tá vendo? Me traz um ambiente assim mais inóspito, mais sei lá, né? Cheio de mistérios, essa cor escura. Aí num outro quadro, uma outra obra, de repente, umas cores alegres e felizes, né? Umas cores quentes assim, que para outra pessoa pode ser mais um monte de tinta jogada num quadro. Mas para você pode revelar emoções. O que você sente ao ver esse quadro com cores mais quentes? Ah, eu sinto uma alegria que aquele quadro anterior não mostrava, porque aquele anterior mostrava um ambiente mais frio, né? Mais misterioso, de repente. Esse aqui, para mim, mostra. E a pessoa vai ouvindo você falando isso, você acha, simplesmente, doida, né? Não tem negócio desse, não fala nada o quadro, né? E é interessante quando o autor, né, ou o pintor, no caso, ou mesmo quem sabe o autor, ele trabalha essas emoções, né? Trazendo um pouquinho da arte, eu acho muito interessante quando a pessoa sabe trabalhar essa parte, trabalha tão bem assim, né? Tem uma música, What Was I Made For, que é da Billie Eilish. Quem assistiu o filme da Barbie sabe que essa música toca nesse filme, né? What Was I Made For, isso mesmo. E eu ouvi uma entrevista do irmão dela, né, que compõe junto com ela, que agora acabou de sumir o nome, Phineas, lembrei. Phineas, né, ele compôs junto com ela, deram lá um dia pra ele, olha, vocês têm tanto tempo pra criar uma música pra entrar no filme da Barbie. Eu falei assim, nossa, mas vamos fazer isso agora? Aí acho que eles pegaram o roteiro do filme, alguma coisa assim, pra ver, né, pra se inspirar, pra ter uma inspiração pra fazer a trilha da música. Ô, gente, se vocês... Aquela música de um trabalhão, né? Porque ela é toda artesanal. Quem já ouviu essa música, né? Se você não ouviu ainda, depois você coloca pra ouvir, né? Se bem que é difícil que não ouviu, mas eu acredito que sempre pode ter alguém que não tenha escutado. Acho que minha gatinha unhou a porta aqui. Só um segundo, gente. Ela quer entrar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é, mas eu vou ver o que barulho foi esse que eu vi aqui fora. Peraí. Ah, é ela sim. Só que eu acho que ela tá brincando com alguma coisa. Deixa eu ver se é outro gato. E tá um vento aqui, meu povo. Deixa eu ver. Vem. Vem, Mimi. Vem, Mimi, vem cá. Vem cá. Que doida, entra. Nossa, vai embaixo do carro, né? Não, vai ficar aí, depois arranha a porta. Eu tô gravando podcast, menina, tá me atrapalhando. Ó, vou aqui no portão de casa, vou passar um carro aqui pra vocês ouvirem o carro também, tá? Tá vendo? Devaneios na madrugada, meu povo. Aqui a gente faz de tudo. O gato depois você entra, tá? Se tem algum vizinho ali fora também. Ele deve pensar que eu tô no telefone, né? Sei lá. Deixa eu fechar aqui. Então, gente, voltando ao que eu estava falando, essa música, ela é artesanal. Se você for depois ver, né, uma entrevista que o Phineas deu, eu não lembro onde tem um link disso agora, mas se você procurar, você encontra. Ele falando, né? Olha, aqui eu coloquei um efeito de... parecia que tá num salão, né? Aqui eu coloquei uma harpa. Aqui eu coloquei tal coisa. Porque ele sabe que aquilo lá ia tocar as pessoas. Ele sabia que aquilo ia tocar o coração de quem escutasse. Eu lembro uma vez, não sei se eu já falei nesse podcast, ou foi uma outra coisa que eu falei uma vez também um dia. Eu tive aula de música clássica, né? E daí eu lembro que o regente, o maestro, ele estava falando, né? Primeira vez ele colocou eu não vou lembrar agora qual peça que ele colocou pra gente ouvir. Não vou lembrar mesmo, gente, infelizmente.
Eu sei que ele falou assim, ó, ouça isso aqui, colocou pra gente ouvir. A gente ouviu e não fez o menor sentido, né? A gente não tinha entendido o que ele queria dizer com aquilo. Mas depois ele falou assim, olha, essa parte aqui, né, é um tom menor, vocês vão entender, né? A letra que fala que tal pessoa fugiu para um lado, o outro foi para o outro, não sei o quê. Deu um contexto totalmente diferente para aquela música clássica que pra gente era bonita, mas não tinha sentido. Quando a gente passou a entender aquilo que o compositor, né, daquela peça tinha feito, gente do céu, a emoção da música passou pra gente, né? E por que eu quis trazer essa música da Billie Eilish como exemplo? Se você pegar, por exemplo, assim, colocar o nome lá, né? What Else Were You Made For? React. Tem vários reacts, né? Que o pessoal gosta de fazer na internet. E você vai ver que a maioria das pessoas se sente profundamente tocado. Por quê? Quem faz react, geralmente, não é que as pessoas que não fazem react não têm essa emoção à flor da pele, vamos dizer assim. Só que estão mais abertos a esse tipo de coisa. Porque eles vão analisar cada coisa, né? Cada ponto, cada tom, nota. Ah, agora minha gatinha miou pra entrar. Olha lá. Acho que o microfone pegou. Vem. Vem então. Vem, gatinha. Vem logo. Tô gravando, minha filha. Esse bloco fica gigante. Vem cá, vem. Já vou deixar a porta aberta porque ela me chama. Eu abro a porta e ela fica ali fora. Bom, vamos lá. Vai ficar aberta a porta, depois eu fecho. E então, por exemplo, ele falava pra gente que as notas menores, pode ver que as músicas mais tocantes que tem, né, nas peças clássicas que sejam, qualquer música, até popular mesmo, que tem nota menor, né, lá menor, sol menor, ré menor, elas são mais profundas, vamos dizer assim, né? Não estou falando da letra, estou falando da melodia. Ou seja, também a arte, né? A arte sempre soube que o detalhe não é menor. Pode parecer um detalhe, esses tons, nessas coisas assim. Aquelas cores num quadro que eu falei para vocês no início desse bloco, quem sabe é um detalhe, mas a arte sabe que aquele detalhe não é menor. É o que sustenta o todo. Clarice Lispector dizia, abre aspas, sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, fecha aspas. Tá vendo? Borges, em O Aleph, descreve um ponto onde todo o universo pode ser visto. Um ponto minúsculo, escondido, que contém tudo. Falando em literatura ainda, Virginia Woolf transformava o cotidiano em epifania. Uma xícara de chá, uma janela aberta, um pensamento fugaz, tudo era revelação. A arte nos ensina que o destino pode estar num gesto, num objeto, num instante, numa música, num quadro, numa pintura. E para você, que tipo de arte você gosta de contemplar? Conta pra gente. Escreve aí. No Spotify tem um cantinho para você escrever, lá no YouTube também. Fique à vontade para trazer pra gente, para enriquecer ainda mais o nosso episódio, tá bom? E a gente sabe que na vida da gente existem pequenos detalhes que podem transformar a vida da gente, né? Histórias simbólicas que fazem parte de um cotidiano também existente na vida de cada um, de cada uma. Quem sabe na sua vida já teve algo assim, né? De um detalhe pequenininho, mas que de repente transformou sua vida. Olha que interessante. Quem sabe você se encontra, você se acha numa dessas histórias simbólicas que eu vou trazer para você. Imagine um homem que muda de cidade por causa de uma conversa aleatória no metrô. Ele estava cansado, pensativo e alguém lhe disse: às vezes é preciso mudar tudo para encontrar o que nunca foi perdido. Essa frase ecoou por dias e ele foi. É impressionante. Tem uma historinha também que eu lembrei agora, que não está aqui no meu roteiro, mas vou trazer para você, né? Um rapaz, ele queria saber qual era a fonte da sabedoria, né? Daí ele se perguntava, onde está a fonte da sabedoria? Aí um dia ele viu na televisão um guru, alguém lá, sei lá, um mestre sábio, né, que morava num lugar remoto. E ele disse assim, olha, a fonte da sabedoria está no rio que corre. Daí ele falou assim, nossa, eu tenho que conversar com esse mestre, ele é muito sábio, eu tenho que chegar lá. Então ele vendeu um monte de coisa, né, que ele tinha na casa dele para comprar passagem para ir lá, porque era muito caro. Daí ele pegou e foi, né, para viajar para esse lugar. E daí ele comprou a viagem, a passagem, foi para lá, encontrou, demorou para encontrar, mas encontrou o lugar. Ele encontrou assim, foi até filósofo no encontro dos dois, era uma cabaninha assim bem simples.
Daí ele perguntou assim pro sábio, nossa, mestre, onde estão suas coisas? Daí ele falou assim, onde estão as suas? O mestre perguntou pra ele. Ele tava com pouca bagagem na mão, né? Ele falou assim, não, eu tô só de passagem. Daí o mestre falou assim, sim, eu também. Olha, grande fonte de sabedoria, né? Daí ele falou assim, não, é que eu tava lá em casa, mestre, e eu tava querendo saber qual era a fonte da sabedoria, né? E o senhor falou que tá num rio que corre. Eu queria saber por quê. Aí o mestre falou assim, a fonte da sabedoria tá num rio que corre. Não tá? E fim de conversa, né? A história acaba por aí, gente, tá? Desculpa, mas é que eu queria trazer isso pra vocês também. Pra dizer que a certeza nem sempre tá ali com a gente, né? Mas ele foi atrás de alguma coisa. Então, assim, ele encontrou uma historinha na televisão, foi lá, encontrou com esse guru e falou assim, tá, não tá? Aí a impressão que ele teve foi que o guru também ficou meio na dúvida. Se ele tinha confiança e certeza daquilo que ele tinha falado, né? Ou então vamos para uma outra história aqui, ó. Pense numa mulher que encontra o amor por causa de um livro esquecido num banco de praça. Olha que interessante. Ela o abre, lê uma dedicatória e decide procurar o dono. Ah, isso aqui é coisa de filme, né, gente? Só pode ser, sabe? Não tem... Isso, pra acontecer isso aqui, meu amigo, eu acho que assim, na sua cabeça deve vir um monte de filme que você já viu com um negócio assim, né? Um livro que eu... eu até falava pra vocês aqui, tem um filme que chama Três Vezes Amor, que o cara encontra, né, um livro que tinha uma dedicatória, uma das meninas que ele gostava, o pai dela tinha dado pra ela esse livro, mas depois ela acabou repassando o livro, esqueceu que lá é aquele livro que o pai dela tinha dado pra ela. Inclusive, agora eu fiquei curioso pra saber qual era... Nossa, gente, eu acho que o livro que eu tô lendo é esse livro. Desculpa, faz tempo que eu tenho que tossir. Eu acho que o livro que eu tô lendo no clube de leitura é... Gente do céu, eu acho que... Jane Eyre, eu acho que é esse. Não acredito. Eu vou ter que ver o filme de novo. Agora que eu me toquei. Eu vi esse filme tempos atrás, né? Ó o devaneio aqui, gente. O nosso podcast, ele é literal, tá? É devaneio mesmo. Esse dia atrás eu estava vendo esse filme e eu comentei com alguém no clube da leitura e eles disseram que esse livro ia estar na nossa leitura coletiva. E eu tô achando que é Jane Eyre. Olha só. Então, eu acho que o livro, no caso, que eu tô falando pra vocês, é esse. E o pai dela tinha feito uma dedicatória na capa desse livro, ela procurava o livro e nem dor, e o cara encontrou. Olha que interessante. Eu vou anotar isso aqui, eu tô sem caneta, mas depois eu vou, para não esquecer, eu vou anotar aqui. Deixa eu abrir aqui Eu vou abrir aqui um bloco de notas no meu computador para eu não esquecer, porque eu me conheço. Gente, devaneios de madrugada, tá? Então, faz parte. Deixa eu colocar aqui, ó. Rever. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, o que é isso aqui, gente? Manter para tudo, reabrir. Não, reabrir o arquivo. Rever. Gente, esse filme é muito bom, viu? Eu lembro que eu comprei a licença dele na Amazon, né? Porque não tinha em streaming nenhum. Eu acho que até tinha, na verdade. Só que quando eu gosto muito de um filme, eu faço isso, eu compro, né? Então tá lá, é Três Vezes Amor. Depois eu vou ver se é isso mesmo, né? Eu vou até perguntar aqui pra IA. Vou perguntar pra IA, deixar ela participar com a gente, quer ver, ó? O meu medo é assumir aqui a minha... Deixa eu ver aqui onde que tá... Vou digitar aqui se ele ver. Não, depois eu vejo isso, gente, tá? Semana que vem eu falo pra vocês qual que era. Mas eu lembrei disso agora, né? Interessante. Vamos para mais uma história simbólica? Um artista que descobre sua vocação ao observar uma criança desenhando com gravetos na terra. Profundo, né? E nem entendi direito também. São histórias que parecem pequenas, mas que mudam tudo. E talvez você tenha uma dessas também. Um momento que parecia banal, mas que virou ponto de virada. 500 Dias com Ela é um outro filme que eu gosto bastante, que o narrador no começo do filme já fala que aquela história não é uma história de amor, né? Não era um filme de amor, no caso. E o que acontece? Ele conhece uma moça no trabalho dele e ele se apaixona perdidamente por ela, né? Aí, se você já viu esse filme, você sabe. A gente pode até falar um dia sobre ele, sabia? Quem sabe numa... Se bem que não cabe muito no Devaneios da Madrugada, né? Ou cabe, qualquer coisa cabe nesse programa aqui, não sei. Se um dia você quiser optar
ou melhor, opinar pra mim aqui, mas pode falar de filme também, dá dica de filme aí, de livro, sei lá, de videogame. A gente pode falar de tudo, né? O podcast é nosso. Não tenho compromisso comercial com ninguém, então a gente pode falar qualquer coisa aqui, né? Ai, mas é isso, minha gente. Aí você vai opinar e falar, né? Se esse filme é uma história de amor ou não é. A história do rapaz que gostava da moça, desde a primeira vez que eu vi esse filme, na verdade, eu sabia que ela não ia muito lá com a fuça dele para aquilo que ele queria, vamos dizer assim, né? Mas eu vou fechar essa porta de novo porque a gatinha só miou e sumiu. E tá entrando um vento gelado aqui. Então vamos lá. Vamos pro próximo bloco. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar pra você. São pequenas perguntinhas que eu vou fazer pra você aqui no próximo bloco. Vamos lá. Eu quero fazer com você aqui um exercício, um interlúdio meditativo, né? Eu vou convidar você para fechar seus olhos, respirar bem fundo e pensar aí, ó. Qual foi o menor gesto que mudou a sua vida? Topa fazer isso comigo? Então vamos lá. E depois eu vou ouvir e eu vou fazer a mesma coisa comigo também. Vou participar, vou ter um Inception com esse episódio aqui. Então feche seus olhos, respire bem fundo, bem devagar. Né? Isso também ajuda você a, de repente, tratar da sua ansiedade, se você for uma pessoa ansiosa. Ou de uma calma que você precisa também, você pode fazer esse teste também, né? E eu pergunto para você, qual foi o menor gesto que mudou a sua vida? Trai agora na sua mente. O que você fez aí, lá no seu passado, na sua, sei lá, se foi na infância, adolescência, juventude, vida adulta, melhor idade. Um olhar, uma palavra, um atraso ou um acaso? Deixe essa memória vir. Eu vou suspender aqui um pouquinho a trilha sonora durante aqui uns 30 segundos para você pensar, tá bom? Enquanto a musiquinha toca, você pensa do que você lembra, hein? Começando então valendo a partir de agora. E aí, pensou naquilo que você decidiu? Valeu a pena? Sabe, gente, eu quero falar com vocês também sobre isso, já que a gente está falando sobre isso aqui, pode ser que algumas pessoas pensem e lembrem de coisas que se arrependeram, né? Isso, inclusive, eu tratei com terapia, conversei também com psicólogos, né? E eu lembro que a doutora falava sobre isso de arrependimento. E hoje eu também penso assim em relação a isso, né? Coisas que fiz ou deixei de fazer naquele determinado espaço e tempo na minha vida. Naquele tempo a minha cabeça era aquela, naquele tempo eu pensava daquele jeito, né? Então, hoje, de repente, com a cabeça que eu tenho, eu faria diferente, ou não faria. Mas aquilo está no passado, né? Foi um Márcio que existiu, que não existe mais hoje. Hoje eu sou um Márcio diferente. E é claro que você também pode colocar seu nome aí, né? E fique esse cuidado especial para você nesse episódio, tá? De repente você está me ouvindo e tem coisas que você até hoje se machuca, se maltrata lembrando de coisas e, sabe, se condena. Olha, você era aquela pessoa naquele tempo lá. Mas agora você não é mais aquela pessoa, você é outra. Ah, Márcio, mas eu queria fazer diferente. Sim, porque você tem essa cabeça hoje. Mas naquele tempo você era outra pessoa. Você fez o que você achava que era certo. Hoje você faria diferente. Só que você não pode voltar no passado. Você só pode trabalhar no presente para ter um bom futuro. Então, meu querido e minha querida, não esquenta a cabeça não, já foi, né? Estamos aqui para estarmos juntos. Naquele tempo não existia ainda o Devaneios da Madrugada, hoje existe. Olha que interessante, né? E é muito bom fazer parte da sua história e da sua vida. Obrigado por essa honra. Eu lembro que no Orkut, né, para quem tem um pouquinho mais de experiência aí vai lembrar, uma das primeiras redes sociais que realmente bombaram no Brasil, né? Tinha uma comunidade que chamava A Vida é Feita de Escolhas. E quero falar um pouquinho para você nesse bloco.
Estamos quase terminando já o episódio de hoje, mas escolhas e consequências invisíveis. Né? Nós somos feitos de escolhas, como eu acabei de falar para você agora um pouquinho sobre escolhas acertadas ou não, foram escolhas que foram feitas. E até não escolher é uma escolha, né? Não escolher não fazer nada. Então, é um direito que você tem também de não escolher não fazer nada, né? Kierkegaard dizia, abre aspas aqui, tá? A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Olha só, gente, eu nem tinha chegado nessa parte do roteiro aqui. Lembra que a gente acabou de falar sobre arrependimentos, né? Que já foram, naquele tempo já foi. E eu falei para vocês que o que importa agora é o presente para ter um bom futuro? Vou até repetir aqui, ó. Kierkegaard, né, dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente, ou seja, trabalhe bem no seu presente. Né? O que parecia irrelevante ontem pode ser o que te trouxe até aqui hoje. Aquele dia em que você decidiu não ir, aquele sim que você deu sem pensar, o destino se revela com o tempo e às vezes só depois de muitos anos percebemos que ele estava ali, escondido num detalhe. Por exemplo, esse episódio desse podcast, né? De repente, não sei o que deu na sua cabeça de clicar no play aí, no Spotify, no YouTube, não sei. E eu gostei do tema, né? Fala sobre destino, nas escolhas e tal. Vamos ver o que se fala sobre isso. De repente, você pode se apaixonar por esse podcast, pode ouvir todos a partir de agora. Inclusive, os primeiros 13 que você não ouviu. Até chegamos nesse 14, né? Então, de repente, né, na sua história, na história da sua vida, você vai falar assim, olha, eu vou ouvir até o final, porque eu estou gostando tanto do que está sendo falado, né, que eu vou levar para a vida esse podcast, tudo que fala eu vou levar para a minha vida. E a partir de hoje você vai ser um ouvinte assíduo do Devaneios da Madrugada. Ou também o contrário pode acontecer. Você fala assim, olha, eu vou ouvir até o final para ter certeza que eu não gosto, que eu detestei, que eu ouvi esse cara falar nesse tempo todo é irritante, e nunca mais vou dar play aqui. Pode acontecer, né? A vida é feita de escolhas. Você está ouvindo esse episódio? Se você está ouvindo até aqui, meu querido, é porque você teve paciência, né? Que já são agora aqui no bruto gravado mais de 30 minutos. Então, se você está me ouvindo até agora, é porque você gostou do que está sendo falado, penso eu, né? Ou você é o tipo de pessoa que começa e não consegue terminar, dá stop antes de acabar. Tem gente que é assim, né? Não sei. Mas acho interessante, né? Aquele dia que você decidiu não ir, aquele sim que você deu sem pensar. Trago mais uma vez aqui, gente, o exemplo do filme 500 Dias com Ela. Quem já assistiu, né, sabe que no finalzinho do filme ali tem um acontecimento que pode mudar a vida do rapaz. Né? E assim, se ele não tivesse ido aquele dia, se ele não tivesse voltado atrás para falar com uma pessoa, você sabe o que eu estou falando? Alguma coisa podia ser diferente. É? Pegou? 500 Dias com Ela. Tá? Se você não viu esse filme ainda, assista. É uma comédia romântica, mas não tão romântica assim. Mas você vai entender o que eu quero dizer se você assistir. Minha gente. Vamos pro final já, né? Mas olha... Bom, daqui a pouco eu agradeço. Vamos pro bloco final. Como eu falei pra vocês, minha gente, então a partir de hoje esse episódio vai ser semanal, tá bom? Eu queria muito de verdade estar todos os dias gravando e estando aqui com vocês, mas a minha vida, graças a Deus, é uma correria e eu tô tentando organizá-la para que eu não possa me privar de estar aqui com você, porque eu amo estar aqui gravando, editando, né, indo ao ar depois, ouvindo feedback, que não é sempre que vem, mas quando vem fico muito feliz, né? Seja pelas redes sociais, seja pelos messengers, né? Aparelhos de mensageiros que nós temos. E faz parte da vida, né? Então, obrigado. Né? E olha, de verdade, tá? Se você quiser comentar esse episódio, se quiser fazer uma crítica construtiva, dizer se gostou, o que não gostou, né? Fique à vontade. O nosso objetivo é a excelência, tá? Para melhor fazer um episódio para você. Tá joia? Então, lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta com mais um episódio do Devaneios da Madrugada. Hoje é dia 19, né? E no dia 26, semana que vem, nas primeiras horas da madrugada, estaremos de volta com mais um episódio para você, tá bom? Mas antes, aquele tradicional texto de encerramento, agradecendo e, claro, mandando um beijo aí no seu coração e agradecendo mais uma vez pela sua presença, tá bom? E assim, entre palavras sussurradas e pensamentos
que dançam na penumbra, chegamos ao fim de mais um devaneio. Hoje, caminhamos por trilhas quase invisíveis, aquelas que não estampam manchetes, que não brilham nos olhos do mundo, mas que silenciosamente moldam o que somos. Falamos de gestos que pareciam pequenos demais para importar, mas que, como sementes lançadas ao acaso, floresceram em jardins que jamais imaginamos cultivar. Quantas vezes o destino se disfarçou de coincidência? Quantas vezes ele se escondeu no atraso de um ônibus, no tropeço de uma palavra, no livro que caiu da estante? A vida não nos entrega mapas, ela nos oferece sinais, e os sinais quase sempre são sutis. São olhares que duram meio segundo, são silêncios que gritam, são desvios que nos colocam exatamente onde deveríamos estar. O destino talvez não seja um caminho traçado, mas uma dança entre o que escolhemos e o que nos escolhe, entre o que controlamos e o que nos escapa. Por isso, da próxima vez que algo parecer pequeno demais para ser notado, pare. Respire. Observe. Talvez ali esteja o ponto de virada. Talvez ali esteja o fio invisível que costura o seu amanhã. Obrigado por me acompanhar nessa travessia noturna. Que você siga atento aos detalhes, porque é neles que o destino escreve suas linhas mais belas. Boa madrugada e até o próximo devaneio.